Boa tarde, músicos e músicas do Teatro Municipal de São Paulo. Aqui quem fala é Gabriel Franco. Eu fui o advogado responsável pela negociação coletiva do Acordo Coletivo de Trabalho dos Músicos nos anos de 2021 e 2022 e quem ingressou com a ação de dissídio coletivo de greve no ano de 2023 e também com a ação coletiva em 2023 que, por meio de decisão liminar, obstou a dispensa dos músicos pela organização social Sustenidos. Eu gravo esse vídeo e, desde antemão, eu agradeço a atenção de vocês para tratar da negociação coletiva do ano de 2024. Nas audiências ocorridas no procedimento de mediação que tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, foi discutido com as lideranças da orquestra, do Sindicato dos Músicos, da Fundação Teatro Municipal, da Sustenidos e também na presença do Ministério Público do Trabalho e de representantes do Poder Judiciário, a necessidade de revisão do procedimento de negociação. A pauta reivindicativa, as pautas reivindicativas que hoje foram aprovadas, elas precisarão sofrer uma adequação, em virtude da modificação do conteúdo de algumas cláusulas, e deverá ser realizada nova assembleia pelo Sindicato dos Músicos de São Paulo para que se possam integrar as pautas dos corpos artísticos e para que possam ser revistas a redação de algumas cláusulas. Dentre elas, a cláusula de contribuição assistencial, que foi aprovada pelo Sindicato dos Músicos, na qual não foi previsto direito de oposição, criando uma contribuição automática para toda a categoria, o que não havia sido avançado nos anos anteriores, e que está em desconformidade com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal para a matéria. Em virtude disso, as partes lá presentes discutiram, sob sugestão do Ministério Público do Trabalho, a aprovação da votação das pautas, das propostas e contrapropostas de forma segmentada. Para tentar explicar melhor para vocês do que foi discutido, foi o seguinte: existem interesses em determinados corpos artísticos que são distintos dos demais. Para que esses interesses possam ser avaliados, possam ser votados, e para que essas pautas e reivindicações dos corpos artísticos não acabem diluídas dentro da pauta geral, a sugestão dada pelo Ministério Público do Trabalho e entendida como válida pelo representante do Tribunal Regional do Trabalho é de votação por corpo artístico das cláusulas que se aplicarão exclusivamente àquele corpo artístico. Ou seja, se houver uma cláusula que se aplica somente aos músicos da musicoteca, essa cláusula não será posta à votação para todos os músicos votarem, porque os demais músicos não aproveitarão dessa cláusula, apenas os músicos da musicoteca. Logo, haveria um risco em submeter essa cláusula à assembleia para todos, já que os músicos da musicoteca, por exemplo, são um corpo bastante pequeno. Embora não seja um corpo artístico, eles integram um conjunto de interesses bastante específico e que é pequeno, e que, por certo, acabariam diluídos dentro dos interesses majoritários. Tá? Em virtude disso, a sugestão apresentada pelo Ministério Público do Trabalho foi nós procedermos a essa votação de forma destacada. Ou seja, para as cláusulas que serão aplicadas a todos os músicos, cláusulas econômicas de reajuste, eventuais licenças, essas cláusulas serão votadas por todos os músicos. Já as cláusulas que se aplicam exclusivamente à orquestra ou à musicoteca ou aos coros, somente serão aprovadas pelos interessados, por aqueles que diretamente são interessados na incidência dessas cláusulas. Tá? Essa proposta ela é uma proposta bastante interessante, porque ela permite que cada corpo artístico possa ter o seu interesse consolidado na pauta e para que não haja qualquer tipo de atrito entre eles na aprovação da pauta de toda a categoria. Tá? Entretanto, essa proposta
é uma proposta que precisa ser aprovada, por toda a categoria, para que a categoria possa ter ciência desses fatos e também para que a categoria possa entender quais são essas especificidades, ou seja, para que a categoria possa avaliar se deve ou não deve acolher essa pretensão de se separar a votação. Essa proposta nos parece bastante interessante. Por quê? Porque ela evita, novamente, de que um determinado corpo artístico passe a aprovar ou reprovar cláusulas que para ele que não serão aplicadas. E isso evita com que a gente tenha qualquer tipo de atrito e eventualmente até possa ter um problema que vai gerar uma nulidade, um atraso da negociação. Então, essa proposta de votação por segmento, por corpo artístico, parece que resolve uma certa questão estrutural da categoria, que é a diferença de interesse entre os representados, e desse modo permite que o interesse de todo mundo possa ser colocado na pauta sem que haja atrito para isso. Então é uma solução que não foi apresentada pela orquestra ou pelos sindicatos músicos, foi apresentada pelo Ministério Público do Trabalho, mas que parece ser uma solução brilhante para a gente resolver esse problema e dar início de fato à negociação coletiva. Tá? Essa proposta ela foi apresentada ao Sindicato dos Músicos e ela será colocada em votação na Assembleia. Tá? Então, desse modo, eu fico à disposição para sanar eventuais dúvidas sobre como funcionará essa proposta de votação por segmento e como, em tese, se desenvolverão as próximas etapas da negociação. E também me coloco à disposição da categoria, caso a categoria entenda que é o caso, de participar da Assembleia e sanar também eventuais dúvidas que se façam presentes na Assembleia, tá? Conforme eu destaquei, trata-se aqui de um esforço, uma tentativa de tentar garantir qualidade na representação dos músicos, no sentido de garantir que essa pauta, que é o acordo coletivo, eles possam, de fato, dar cabo da tarefa de representar a categoria, tá bom? Muito obrigado pela atenção e desejo um ótimo dia a todos vocês, músicos e músicas do Teatro Municipal. Obrigado.